Olá, hoje nós vamos dar seguimento a mais um encontro formativo da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre gestão de sala de aula e como minimizar os impactos da transição da educação infantil para os anos iniciais. Nós hoje estamos a um passo de finalizar o ano letivo de 2022 e a iniciar um novo ano letivo, onde nós vamos receber crianças do primeiro ano que estão vindo da educação infantil. Para essas crianças, para essas famílias e para os professores que vão receber essas crianças da educação infantil, toda mudança ela acontece com um impacto grande e significativo na vida dele, de todos eles. E como é que a gente minimiza isso? Como que nós vamos gerir todo esse contexto para propiciar que as crianças tenham um processo de aprendizagem eficaz? Então, primeiro nós temos que pensar em o que muda, né? E o que muda é que nós temos ali na educação infantil crianças que estão se desenvolvendo, não estão ainda, elas não estão no processo de aprendizagem onde elas conseguem fazer abstração e elas estão ainda aprendendo esse processo no decorrer da educação infantil. Então, os eixos da BNCC que elas trabalham, elas são norteadas pelos campos de experiência, onde elas estão inseridas num espaço, o espaço de ambiente dela, de aprendizagem, são muito diferentes dos anos iniciais. Eles têm um caráter muito mais lúdico e prático para que as crianças consigam experienciar aquilo que elas aprendem, para poder aprender, para que elas possam construir o aprendizado delas. Então, tudo é pensado de forma prática, todo o ambiente é pensado de aprendizagem, é pensado de forma muito mais ampla, onde eles mudam os espaços do brincar, do se alimentar, do conviver, e o grupo em que ele está inserido, ele tem a convivência de crianças muito menores que eles, né? Porque se nós pensarmos numa educação infantil, que eles saem com 5 anos, eles são os mais velhos da turma da educação infantil, mesmo com todo o caráter, porque de etapa para etapa existe uma transição, mesmo nos próprios ciclos, né? Nas mudanças de ano, de turma e classe que eles estão, mas eles são os mais velhos da educação infantil. Então, as pessoas com quem eles interagem são os funcionários da escola, os professores que são a referência principal deles, e que tem apenas uma referência de professor, que eles estão em contato o tempo todo e que baliza todo o processo de aprendizagem deles. Os funcionários da educação infantil e educadores da educação infantil que se encontram na alimentação, no cuidado, para além do processo de aprendizagem que o professor dá, mas nós também temos os professores auxiliares, os seus pares, né, que nós temos, são os próprios colegas da turma, e fora daquele ambiente de aprendizagem da classe que eles estão inseridos, as crianças que eles convivem são menores que eles. E a partir do momento que ele mudar para os anos iniciais, os pares deles vão ser crianças mais velhas, com quem eles vão ter que aprender a ter um outro tipo de relação, uma outra situação de comunicação com eles. Eles vão precisar aprender
a se relacionar e a interagir com as crianças mais velhas. O professor e o aluno, né, o vínculo professor e aluno, o professor vai precisar aprender a como acolher essa criança que está vindo da educação infantil e tinha um acolhimento maternal, para um acolhimento que é mais sistemático, não vai deixar de ser e não pode deixar de ser através de uma mudança muito brusca, que se tenha um acolhimento maternal, mas vai precisar ser menos, mas ainda fazendo um acolhimento para que a criança se sinta segura. Conhecendo a criança, buscando conhecer aquilo que é, realizar dinâmicas para que elas conheçam seus pares, conhecer as potencialidades da criança, para que elas consigam chegar nesse ambiente e ter um impacto menor. Uma sugestão que é dada e que deve ser colocada em prática o máximo possível é que quando a criança transita da educação infantil para os anos iniciais, que a escola, que ambas as escolas, tanto da educação infantil como a de ensino fundamental, se conversem para que haja a possibilidade, para que elas construam uma situação de oportunidade para as crianças, onde elas possam visitar a escola que elas vão estar indo no próximo ano, para que elas possam conhecer os professores e os adultos com quem elas vão interagir naquele ambiente, para que ela possa aprender, conhecer os ambientes de aprendizagem que ela vai estar inserida naquele ambiente, para que ela não chegue no espaço escolar, que é muito mais amplo no ensino fundamental e, ao mesmo tempo, muito mais sistemático e estruturado do que na educação infantil, no sentido de ambiente, de relação, porque ele vai precisar se sentir seguro nesse ambiente. E quanto mais se propicia essa visita das crianças da educação infantil ao ensino fundamental, menos a criança se sente insegura. Ela consegue ir até a escola com menos dificuldade de adaptação. O professor também consegue conhecer um pouquinho quem são as crianças que ela vai estar recebendo. E, se possível, se for possível, dentro dessa possibilidade, desse diálogo entre as escolas, nesse momento de visita, proporcionar às crianças nesse dia um dia diferente para elas, para que elas possam ter práticas e atividades dentro do espaço do ensino fundamental, para começar a perceber como que vai ser esse processo de construção de aprendizagem, e o professor também poder dialogar com o professor dessa turma por meio de trocas de portfólio, material, ou até mesmo de manter contato com esse professor para que no início do ano que anteceder ao planejamento, lógico, ele possa ter em mãos instrumentos para poder conhecer os alunos que ele vai receber, não só através da visita, porque, embora seja muito importante, não vai ser suficiente, mas também por meio dos registros que são feitos durante a educação infantil, de tudo aquilo que o aluno teve como trajetória no seu aprendizagem, no seu aprendizado, tanto nas suas dificuldades quanto nas suas potencialidades também. Esse aluno precisa compreender no primeiro dia, e até isso pode ser falado nessa visita, como é que ele vai ser, como é que acontece o processo de avaliação, como é que vai ser avaliado o que ele aprender, a forma como ele aprende, como é que vão ser realizadas as atividades com ele, a rotina dele, como é que ser alterado na vida dele, para que ele possa já
comece a se preparar. E o professor de educação infantil, na medida que for possível, comece a colocar esse cenário para essas crianças na medida que ela vai encerrando essa etapa, para que ela possa já ter um nível de consciência de como isso vai acontecer. A criança ela necessita ter uma noção de previsibilidade na vida dela, para que ela consiga ter segurança nesse processo de mudança. E em todos os processos de mudança, até mesmo a mínima mudança de um ambiente para outro, de um horário para o outro, de um ensino para o outro. O tempo todo é importante que todo início de processo, de etapa, essa criança seja informada, essa criança de alguma forma, como essa nova etapa vai acontecer, para que isso não gere uma situação de desconforto nela e de insegurança. E como que a escola pode se preparar para além, né, dessas visitas e do pedido de portfólio, mas pensando no currículo, é importante que primeiro a criança faça a escola adeque, né, propicie esses momentos de interação, de socialização, de acolhimento, de mostrar rotinas, de mostrar o uso de caderno, uso da lousa, de mostrar aquilo que a criança, apresentar para a criança aquilo que ela vai aprender nessa nova etapa, de forma o mais clara possível, e se possível por meio de imagens e cartazes no ambiente que ela vai estar, para que ela consiga se adaptar. E depois que ela conseguir se adaptar a todas essas mudanças, de forma gradativa, se mude e se construa o currículo com ela, porque os conhecimentos que ela tinha no campo de experiência, que aconteceu na educação infantil, eles vão começar a se tornar mais complexos. Então, da vivência, ela vai trazer aquilo que ela sabe para ela poder sistematizar esse conhecimento na escola, né, nos anos iniciais. É muito importante que a família e a relação com a escola mantenha a relação com a família responsável, principalmente colocando para essa família que está em que o filho está sendo inserido nos anos iniciais, que eles participem da escola, que eles façam parte do processo de aprendizagem da criança, do seu filho, que ela se envolva e se comprometa com esse processo junto com a escola, que ela seja uma parceira, porque essa parceria é de extrema importância para a criança nesse processo, para a escola, porque o trabalho junto, né, o trabalho feito entre escola, com a escola e com a família, ele tem muito mais chance de ter êxito do que a escola trabalhando sozinha, principalmente nessa fase, e até mesmo porque pela própria sensação de segurança da criança, os pais necessitam estar sempre em contato com esse processo de aprendizagem, acompanhando, mostrando para o filho como organizar os materiais, como que vai ser a rotina dele, como, em momentos de avaliação, como que ele vai poder também, antes disso, antecedente a isso, como ele vai se organizar para estudar, auxiliar a criança nos deveres de casa, não no sentido de fazer por ela, mas no sentido de ensinar ela como estudar em casa. E sempre ter esse diálogo com a escola, porque muitos pais também têm dificuldade de ter de saber como fazer, como agir com a criança, como eu vou auxiliar meu filho na escola, com as questões escolares,
na minha casa? De que forma eu posso auxiliar ele? Os pais e responsáveis, eles não têm o conhecimento do professor. Ele precisa do auxílio da escola também para que ele saiba como auxiliar o filho dele e em que ele deve auxiliar o filho dele, de que forma. E para isso, essa parceria entre família e escola é de extrema importância para poder criar o senso de responsabilidade tanto da família como da própria estudante. E qual é o papel do professor nesse processo de transição? O professor, para além de todo o processo de acolhimento dele, ele é responsável pelo aprendizado da criança. Então, ele precisa ter contato, como já foi dito por meio das questões da fala da visita, ter contato com o histórico, com o portfólio da criança que está chegando no primeiro ano. Porque é por meio dele que ele vai conseguir sistematizar e planejar a transição dessa criança para o primeiro ano, para que ela possa ser uma transição saudável e respeitar os conhecimentos que a criança traz da educação infantil. E aquelas dificuldades que ele vai precisar estar atento para auxiliar ela a se desenvolver. A aprendizagem, né, segundo a BNCC, na educação infantil, ela tem toda uma síntese na educação nos anos iniciais. Essa síntese ela deve ser compreendida como elemento norteador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento. Então, ele vem com os campos de experiência, os diferentes campos de experiência, e nos anos iniciais, esses campos de experiência que ele teve na prática, ele vai ser ampliado e aprofundado no ensino fundamental. Então, aqui nós temos os campos da BNCC de experiência, onde as crianças, a BNCC garante que a criança necessita conviver, expressar, explorar, conhecer-se, participar e brincar. Então, esses são os direitos de aprendizagem que são balizadores na educação infantil. Esses são os objetivos esperados de cada campo de experiência para as crianças da educação infantil, e quando elas chegam nos anos iniciais, espera-se que ela traga isso com ela. Então, nós temos o campo, o eu, o outro e o nós, para que elas possam aprender a expressar e respeitar sentimentos e emoções dela e também do outro, atuar em grupo, respeitar diversidade, conhecer e respeitar regras do convívio social, que também são totalmente diferentes. Quando a gente pensa apenas no ambiente escolar dela, ela inicia por ali. Então, ela inicia com regras sociais que ela precisa aprender dentro da família, depois ela vai aprender as regras sociais dentro do espaço da educação infantil, que já é bastante diferente e torna-se mais complexo, porque ela vai interagir com outras pessoas e não só com um núcleo. E depois ela passa a interagir com um grupo ainda maior, que é os anos iniciais, e essas relações elas vão sendo se tornando mais complexas à medida que a criança passa de uma etapa para outra. E é na educação infantil e nos anos iniciais que ela vai ter essa base de como conhecer e respeitar regras do convívio social. E nesse campo, os anos iniciais, ele vai aprofundar essa competência de conhecer e respeitar regras de convívio social, colocando a criança como uma construtora desse processo de regras e de convívio, para que ela possa ser protagonista e se responsabilizar pelas ações que ela tem nas relações que ela estabelece com o outro e com o seu grupo. Aqui nós temos o eixo corpo, gesto e movimento, é mais um campo de experiência. Traços, sons e cores e formas. Escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformação. Esse aspecto ela vai
para além dos outros demais aspectos já vistos, é onde ela vai começar a aprofundar e a estabelecer conexões para conseguir ter hoje, a partir do momento da alfabetização, aquisição do sistema alfabético, de escrita alfabética e de numérica, entre outros conhecimentos que ela vai passar a ter nos anos iniciais, eles são o eixo cognitivo, vamos dizer assim, norteador para elas estabelecerem essas relações nos anos iniciais. E como passar, né, de uma atividade de educação infantil, que é um modelo totalmente diferente dos anos iniciais, como fazer essa transição de atividades. Então, a BNCC ela aborda, por meio de um trecho de educação infantil, o princípio da continuidade, que aquilo que a criança aprendeu na educação infantil, ela vai ter uma continuidade nos anos iniciais, onde aquilo que ela aprendeu na prática, como nós já falamos, ela vai inserir novos elementos de aprendizagem em cima daquilo que ela aprendeu, com um tipo de atividade que ela já realizava, mas esse conhecimento que ela já adquiriu, ele vai se tornar mais amplo e através da experiência das crianças, e vai se tornar mais sistemático, vai se sistematizar por meio dos anos iniciais aquilo que ela traz da educação infantil. Então, no ensino fundamental, né, nós vimos que a criança ela passa por processos de mudança e desenvolvimento nas relações com ela mesma e com os outros e com o mundo. Nós vimos que os campos de experiência dela ampliam-se tanto na oralidade como os processos de percepção, compreensão e representação, com elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética, matemática, registros de mídia, entre outros. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seus pertencimentos a grupo, suas interações, elas são fontes que estimulam a curiosidade e formulação de questões que vão fazer com que elas criem associações e conexões com outros conhecimentos que elas vão estar aprendendo. E pensando nos 2 primeiros anos de ensino fundamental, que são os 2 anos onde elas vão mais sentir esse impacto de transição, toda ação pedagógica ela deve ser pautada, né, ter foco na alfabetização, porque é preciso que se garanta amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem desse sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades que ela já tenha, em práticas diversificadas de letramento. Então, os 2 primeiros anos dos anos iniciais, eles vão ser totalmente norteados ao sistema de escrita alfabética, para que eles possam adquirir para que eles possam ter consolidado esse sistema de escrita na vida deles e poder interagir, então, com mais eficácia nos outros processos de aprendizagem. Ao longo do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ela ocorre pela consolidação da aprendizagem anterior. Então, sempre a aprendizagem da criança ela vai se balizar por meio daquilo que a criança já sabia antes, já traz com ela, já traz por meio de aprendizagens que ela teve durante a educação infantil, nos meios sociais que ela interage, para que ela possa aprender com novos elementos e novas situações e estabelecer novas relações, interações com a cultura, a tecnologia e os meios que ela vive. E quais são as etapas do ensino fundamental, organizador curricular e intencionalidade educativa? Nós temos o currículo em qual os anos iniciais é pautado, né? A educação
para além, junto com a BNCC, ela tem organizado um currículo com uma intencionalidade educativa, tanto para todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E nós vamos ver agora sobre a elaboração de como é feita essa elaboração de currículo e as propostas pedagógicas, especialmente nos anos iniciais. Então, a transição para os anos iniciais, ela se caracteriza, para além de tudo que nós já falamos, por mudanças pedagógicas na estrutura educacional que decorrem da diferenciação de componentes curriculares. Então, antes, nós tínhamos os eixos balizadores da educação infantil, agora nós temos os componentes curriculares dos anos iniciais. Então, nós temos as competências da educação básica, tendo como fundamento a linguagem, que tem como componente curricular língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, e cada uma dessas tem os seus próprios, as suas próprias competências e habilidades específicas para o ensino fundamental e para os anos iniciais. Nós temos as competências específicas do ensino fundamental na área de linguagens. Por meio do currículo, vocês podem ter acesso tanto às competências gerais como às competências específicas de linguagem. Nós temos no campo da matemática unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. E como se dá o processo de ensino e aprendizagem em matemática. Então, nessa etapa, né, dos anos iniciais, as habilidades matemáticas que as crianças estudaram e que elas precisam desenvolver, elas não podem ficar restritas à aprendizagem de algoritmos das chamadas 4 operações, que geralmente nos anos iniciais é preciso que as crianças aprendam, né, as 4 operações, mas o sistema de escrita numérico primeiro, nos 2 primeiros anos, depois partindo para as 4 operações, mas, embora tenha-se a importância das 4 operações, é preciso que se acrescente a realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar um cálculo mental, dele conseguir fazer estimativa, dele usar a calculadora, dele decidir quando é apropriado usar um instrumento ou outro para cálculo, de antecipar situações. E é preciso também, né, que a BNCC orienta que, pelo pressuposto de aprendizagem em matemática, ele está intrinsecamente ligado ao significado dos objetos matemáticos e da sua aplicação. Então, os significados desses objetos, eles resultam das conexões que a criança faz entre o significado e os demais componentes, e entre esses componentes e o seu cotidiano nas diferentes temáticas, né? A sua situação do dia a dia. E nós podemos usar vários recursos para desenvolver essas competências e habilidades em matemática, como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos e calculadoras. Pode usar a planilha eletrônica, os softwares de geometria dinâmica, como tem outros de cálculos também, porque ela tem um papel essencial para que a criança consiga compreender e utilizar as noções matemáticas. E formalizar também, é necessário que, depois que ela compreende as noções, ela comece a conseguir integrar situações que levem ela a um pensamento que sistematize aquilo que ela aprendeu, e inicie um processo de formalização por meio de registro. Nós temos o campo das ciências, que também tem as suas unidades temáticas, os seus objetos de conhecimento e habilidades. E nós destacamos aqui que, em especial nos 2 primeiros anos, já lembrando que nós temos em foco, né, investir no sistema de alfabetização das crianças,
no processo de aquisição alfabética da criança, ela precisa integrar todos os componentes, todos os conhecimentos. E daí, em ciências, por exemplo, ou em outros aspectos, ela busca propiciar um contexto adequado para ampliação do contexto de letramento da criança, em todos os componentes. Então, é fundamental considerar que a leitura, quando a gente faz uma leitura de habilidades, ela não seja feita habilidade de matemática, habilidade de ciências, habilidade de português, habilidade de artes de forma separada. Todas elas têm uma conexão, todas elas precisam que haja para que consolide essa aprendizagem e se desenvolva habilidades que servem de base para a próxima aprendizagem. E como nós podemos pensar o processo avaliativo no ensino fundamental? Nós pensamos na entrada, no acolhimento, no currículo, em como é apresentado os documentos por meio do currículo paulista nos anos iniciais, como essas habilidades são trabalhadas em cada área. E agora nós precisamos pensar em como que nós vamos apresentar essa avaliação para a criança. Como que eu falo para a criança que ela vai ser avaliada? Como que eu posso avaliar, pensar nesse processo avaliativo no ensino fundamental? Não só na questão de informar, porque assim, nos primeiros anos, a criança, o que ela compreende de avaliação, ela vai passar por processos de avaliação, mais no sentido de alfabetização, mas nesse processo ela vai ser comunicada, que ela vai precisar direcionada a participar de um processo avaliativo em situações como sondagem alfabética, do sistema de escrita alfabético, sondagem de matemática. Ela vai, é preciso que o professor, logo de início, coloque para ela como que ela vai ser avaliada, o que se espera da criança. Então, sempre deixar claro para a criança que a avaliação não é punitiva, ela é colocar para ela que ela é um processo formativo para a criança, que ela é um processo de aprendizagem, e o professor precisa ter consolidado isso dentro dele, que o processo avaliativo ele se dá por meio de conhecer o meu aluno, saber como ele se encontra no processo de aprendizagem, saber quais as atividades que eu vou proporcionar para ele avançar ou sanar suas dificuldades para que ele possa aprender. Então, sempre vai ser com o objetivo, intenção dele de melhorar o processo de aprendizagem da criança. Então, nos anos iniciais, eu tenho que pensar que ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, eu vou apontar a necessária articulação com as experiências das crianças na educação infantil. E, para isso, eu preciso prever de que forma eu vou sistematizar essas experiências com relação ao desenvolvimento dos alunos e as novas formas de relação que ele vai ter, as novas possibilidades de ler e formular hipóteses, de testá-las, de refutá-las. Quais são as condições que eu vou oferecer para esse aluno poder conseguir fazer isso? Porque nesse período de vida, as crianças elas estão vivendo essa mudança no processo e vai repercutir nas relações delas com elas mesmas, se esse processo se der de forma negativa ou positiva, e com o mundo e com as outras pessoas. Quais são os fatores que a gente deve nortear para o processo avaliativo? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer nossos alunos. Então, logo que eles chegam, aquela questão do portfólio que foi falado logo no início, é preciso conhecer eles, que aquilo vai ser um norte para que a gente conheça nossos alunos e poder planejar as atividades
e as aprendizagens que a gente precisa para essas crianças. Eu preciso oferecer e planejar situações que eu possa conhecer os alunos, e o meio disso é por meio de avaliações diagnósticas, é por meio de sondagem de escrita, e isso eu posso fazer sem causar situações que gerem insegurança para a criança. Eu preciso estabelecer quais as habilidades relacionadas ao objeto de conhecimento a turma como um todo precisa desenvolver e quais competências precisam ser construídas. Esse aspecto o professor precisa já ter em mente. Porque a partir dele, a partir daquilo que eu conheço do meu aluno, eu consigo desenhar as estratégias para a aprendizagem de modo que os alunos sejam ativos no processo. E eu preciso também escolher, né, a partir de todos esses aspectos, eu preciso pensar num instrumento e método para investigar o progresso das crianças. Como que eu vou saber se meu aluno está avançando ou não? Como que eu vou saber o que eu preciso melhorar para que e oportunizar para essa criança para que ele melhore, para que ele progrida, para que ele possa sanar as dificuldades dele? Eu preciso delinear instrumentos que vai me dar um diagnóstico de como estão esses alunos até o momento. Então, o tempo todo eu tenho que estar avaliando essas crianças de forma contínua, por meio de várias atividades, não só por avaliações formais, para que se ajuste mudanças necessárias e se planeje pedagogicamente os próximos passos. É fundamental que a gente busque meios de avaliação que demandem a participação ativa dos alunos. E daí eu penso nas metodologias ativas, eu penso nos feedbacks que eu posso criar com uma criança para que ela possa me dar como resposta aquilo que ela já sabe, que permita a clara compreensão do sistema de avaliação e que ela entenda que o processo e o sistema de avaliação como etapa é importante para a aprendizagem dela. A avaliação ela precisa ser pensada a partir dos anos iniciais sempre como um processo de formação, um processo de aprendizagem, e não como algo punitivo para colocar medo na criança. A criança, ela não uma vez que ela se sinta insegura, isso vai causar danos para ela no processo de aprendizagem, que ela vai levar para a vida dela, para situações de aprendizagem dali para frente. E tem que se pensar que toda ação do professor em todos os processos de aprendizagem, ele pode auxiliar a criança a avançar, ou ele também pode causar situações na vida dessa criança por meio de intervenções inadequadas e negativas que acabem com que essa criança não consiga mais construir sua aprendizagem, que ela tenha dificuldade, que ela passe a ter falências, né, na aprendizagem dela, que vai ser difícil recuperar se não houver uma intervenção correta, pensada de forma responsável. Então, lembrando que todo esse processo de aprendizagem, todo esse processo de transição, ele acontece para os anos iniciais, né? Pensando sempre, lógico, estou recebendo alunos do primeiro ano, são para os primeiros 2 anos, mas nós temos alunos que a gente recebe durante o ano letivo, independente se é do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Muitas vezes nós temos crianças que a gente recebe que, embora esteja no terceiro, quarto ano, que já passou por esse processo de transição
podem chegar crianças que estejam passando pela primeira vez nesse processo de transição e que nem tenha passado pela educação infantil. Então, eu preciso fundamentar ainda mais todo esse processo para ela. E pensar, então, eu não vou receber, eu não vou dar aula no primeiro ano que vem. Por que eu preciso saber disso? Precisa, porque é um processo de transição para os anos iniciais e não da educação infantil para o primeiro ano somente. Ele contempla essas características trabalhadas hoje, ela contempla todos os anos iniciais. Ela contempla toda a fase de transição de um componente curricular para o outro, de um ano para o outro, de um acolhimento de um ano para o outro, de se pensar o que eu vou ensinar para o primeiro e segundo ano, e qual vai ser a ênfase que eu vou dar nos dois primeiros anos, em todos os aspectos, mas que isso se estenda para os terceiros, quartos e quintos anos também, porque nós recebemos estudantes de várias situações de aprendizagem e que precisam que o professor tenha essa consciência e que seja recebido com o mesmo cuidado que os primeiros anos vão receber a partir do momento que foi dado os instrumentos que podem nortear vocês, né, para propiciar uma transição menos impactante para elas, mais saudável, mais tranquila. Eu desejo que vocês realizem um bom trabalho, que vocês tenham uma ótima semana e que vocês busquem refletir a respeito desses aspectos de transição para pensar numa nova configuração de transição para essas crianças a partir do ano que vem, quando vocês estiverem recebendo, e já pensando para esse ano o que vocês podem fazer, visando as crianças que vocês vão receber no próximo ano. Eu desejo uma excelente semana e agradeço muito a contribuição de todos e a participação de vocês nos processos formativos que a gente tem tido nos ATPCs. Nós nos balizamos o tempo todo, né, dentro dessa formação pela BNCC e pelo Currículo Paulista. Então, todo o material que envolve essa formação foi baseada e retirada do próprio currículo, da própria BNCC, para que vocês possam ter um processo de transição norteado pelos nossos processos de aprendizagem, que são pautados pelo currículo, nas nossas resoluções.